Há uma variedade enorme de dons. Você pode ver isso em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, uma listinha sobre esses dons. E tem lá o dom da fé. Tem o dom de milagres, de maravilhas, que é diferente de milagres, e o dom da fé. Então, esse dom da fé é o mesmo da fé para a salvação? Severin. Boa pergunta. Eu acredito... Vamos definir fé primeiro. Hebreus 11. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Somos salvos pela graça, com o carrinho que nos leva até lá, que é a fé. Então, a fé, ela é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. O dom da fé entra dentro daquele parâmetro que nós acabamos de falar, que ela pode ser aumentada ou diminuída. Alguns vão ter uma fé aumentada ao ponto de emprestar, ao ponto de eu creio por você. É o dom da fé, o encorajador. Aquele que tem uma fé que encoraja o outro, que a fé está pequena, vamos usar esse termo. Então, entra no dom da fé, entra num campo de potencialização da fé. Não é na fé salvadora. A fé salvadora, ela starta, porque é única. E se fosse por tamanho, então quem teria uma fé grande seria salvo, quem teria uma fé pequena não tem. Não cabe, não é a mesma fé. A fé salvadora é a fé que faz a ruptura com o velho homem e o novo homem. Pronto. Essa é a fé salvadora. A fé do dom da fé é essa que tem menção onde eu posso emprestar. Eu gosto desse termo, como se você, eu não estou conseguindo alcançar tal coisa pela fé. Esse ver, crer sem ver. E eu creio por você, e eu injeto em você uma porção de fé. No meio do corpo de Cristo, essas pessoas são extremamente importantes, porque elas têm uma capacidade de nos encorajar, nos levantar. São pessoas que têm esse dom. E esse dom é pouco pregado e pouco valorizado, mas ele é maravilhoso no corpo de Cristo, porque ele é como se fosse, como que criasse anticorpos. Funciona como pensamentos que fazem o corpo funcionar melhor. Então ele gera no corpo um sistema de defesa maravilhoso. Então o dom da fé é diferente do dom da salvação. Complementando aqui o pastor, a Bíblia ela não diz o que é o dom da fé, né? Mas tudo indica que é algo extraordinário, que Deus concede a algumas pessoas, e a gente tem exemplos bem claros em Hebreus 11, né? A galeria dos heróis da fé, Noé construindo a arca há 120 anos, né? Num contexto em que não chovia, a água era uma coisa. Então, próprio Abraão, né? Quando é chamado de pai da fé. Então, nós temos exemplos bíblicos desse dom da fé, né? Então, até extra-bíblicos. A gente citou até no nosso podcast o caso do George Miller, né? Que 5 orfanatos, 10 mil crianças. E os relatos dizem que ele nunca pegou nenhum tipo de empréstimo, nunca pediu nada. Então, ele exercitava esse dom da fé de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais enfatizada em relação às outras pessoas, né? Então, o dom da fé tem muito a ver com isso. Se tratando de dom, o dom ele é manifestado na igreja única e exclusivamente para servir o corpo. O dom. Então, o dom da fé não é para mim me autopromover, não é aquela fé egoísta e individualista. E mais do que nunca, se é para servir o corpo, não é o dom da salvação, porque eu não vou salvar isso, ninguém. Perfeito. Então, você citou aqui, e não é puxar saco, tá? Não é puxar saco, não. Eu vejo na pessoa do pastor Telmo o dom da fé. Por quê? Porque quem o acompanha desde o início, eu peguei a aba pai aí com 1 ano de idade, mais ou menos, quando ele falava coisas que hoje nós estamos aqui, não falando da matéria física, e sim de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, por essa casa. Quando você ouvia da boca do Telmo, há 3 anos atrás, você ficava até meio espantado. Será que isso vai acontecer? Ele anunciava algo extraordinário, que Deus havia colocado no coração dele. O dom da fé, e justamente para servir as pessoas. Hoje, nós temos uma grande multidão aí sendo servida na aba igreja, né, church, na aba social, na aba school, e as coisas só têm ido para frente. Você, esse menino, consagra ele alguma coisa? Consegui meu objetivo, tá ligado? Então, o dom da fé. Coisas extraordinárias, que é aquilo que o Adriel falou, eu acredito nisso, para servir o próximo, né? Servir. Bom, eles já roubaram praticamente todo o argumento que eu tinha para poder utilizar, mas lembrei também de George Miller e também da Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. Resumindo, é claro, a todo cristão, Deus dá a fé salvadora.
E a fé como dom especial do Espírito é uma confiança extraordinária, como aqui já foi citado, né? A gente poderia dizer o seguinte, que esta fé extraordinária é aquela fé que ouve o inaudível, toca o abstrato e vê o invisível. Nossa. E nem todos vão tê-la. Não, Porque é um dom. É porque é um dom. É. É um dom. É um dom. Na congregação, assim, na apostila ficou bem claro também isso. Cada crente, pelo menos todo crente tem pelo menos um dom. Isso é bíblico. Todos têm. E todos esses dons servem para o bem da comunidade. Para não ficar só no Antigo Testamento, a galeria dos heróis da fé, eu sempre costumo falar sobre o pastor Satírio. Ele é pastor na Colômbia e ele ficou um tempo lá, durante alguns anos, só ele e a família dele pregando. E um dia ele ganhou um terreno de alguém, e isso que era um terreno que era um peral, assim, né? Ele tinha ganhado umas 5, 6 pessoas para Jesus, era a congregação dele. Aí eles foram lá orar pelo terreno, e aí um dos irmãos falou assim para ele assim: pastor, você não pregou que quem tem fé remove montanhas? Ele falou: sim, então por que você não ora para que essa montanha seja removida? Aí, o que a gente faria? Eu ia falar: não, mas não é bem assim, porque veja bem. Chama uma patrola. Ele falou assim, o pastor Satírio falou assim: vamos orar, e essa semana Deus vai remover essa montanha. Oraram e foram para casa. No outro dia, tinha uma rede de supermercado que estava fazendo um supermercado ali por perto e precisava aterrar o terreno. Aí ligou para o pastor e disse assim: olha, eu preciso aterrar o terreno. Você tem um monte lá. Se você me permitir, eu tiro aquele monte de lá e ainda te pago a terra para você, sei lá, construir alguma coisa. Em uma semana, a montanha inteira saiu. E olha só, isso aconteceu no ano de 85. Remove com prosperidade, essa fé é forte. Ou seja, esse extraordinário, esse que nos movimenta, que nos inspira, é o dom da fé, que ele vem para trazer essa perspectiva dos milagres de Deus ainda hoje.